Olá, eu converso com vocês agora sobre uma particularidade da situação atual do país. A crise de governo dentro da crise da pandemia. Antes disso, como sempre, eu convido a todos e a todas que ainda não se inscreveram em nosso canal que se inscrevam aqui. Porque a partir daí nós estaremos sempre em contato, dialogando, trocando ideias e descobrindo novos aspectos da vida a comentar e a enfrentar. Em qualquer situação do mundo, e nós temos visto isso mundo afora, em nosso continente, no grupo dos 20 países mais desenvolvidos do ponto de vista capitalista, como que se enfrenta, do ponto de vista do governo nacional, a pandemia do coronavírus. Onde existe forças de oposição e forças de governo, partidos de oposição, partidos de governo, diversas instâncias de poder, como é o caso do Brasil, em que a federação é constituída pela União Federal, nesse caso aqui representada particularmente pelo governo da República, os estados e municípios. Como é que tem acontecido? O presidente da República, ou o chefe de Estado, reúne a todos e dizem assim: muito bem, temos divergências, temos projetos distintos para o nosso país, mas nesse instante o que vale é defender a saúde da população. Nesse instante o que vale é adotar medidas concretas para reduzir de imediato os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus e, quem sabe, poder prevenir um desastre menor pós-epidemia. No Brasil não foi assim, não está sendo assim e dificilmente será assim. Primeiro porque, desde o início, o presidente Bolsonaro não compreendeu a gravidade da situação e até recentemente repetia a cantilena da gripezinha ou do resfriadinho para caracterizar a dimensão, segundo ele, a dimensão real do problema. Numa fala recente, de frente ali na saída do Palácio da Alvorada, ele dizia, lá também ele está pedindo para que as pessoas permaneçam na rua e vão trabalhar. Não demorou muito, ele voltou atrás, percebeu a gravidade da situação, percebeu o desastre político em que estava se metendo com tal postura e agora acena com a possibilidade de um isolamento social geral no país, porque os Estados Unidos da América do Norte já se converteram no epicentro do desenvolvimento da pandemia e têm registrado a todo dia crescente número de óbitos, inclusive de pessoas jovens, inclusive até de crianças. Bolsonaro, então, depois de insistir nessa cantilena, depois de subestimar a necessidade de tomar medidas concretas, fazendo uma dicotomia absurda, tecnicamente insustentável, cientificamente sem o menor sentido e politicamente e administrativamente um horror, que é essa dicotomia entre cuidar da saúde da população e cuidar da manutenção ou da suposta, do ponto de vista dele, manutenção dos empregos. Só recentemente, agora há poucos dias, no quarto pronunciamento que fez de rádio e televisão nacional, o presidente da República ensaiou um recuo, mas foi um recuo tão mal ensaiado, tão mal urdido, tão mal sem convicção, que utilizou de uma maneira absurdamente condenável uma declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que fazia referências ao drama das pessoas que vivem no trabalho informal, que são pobres e que precisam sair de casa para trabalhar, para englobar essa declaração dentro da sua percepção, a percepção de Bolsonaro, de que a palavra de ordem agora é botar as pessoas na rua para trabalhar, independentemente do risco à saúde de todos que essa atitude pode provocar. O que gerou, de imediato, um desmentido da Organização Mundial da Saúde. Nesse mesmo pronunciamento, o presidente da República, que vem brigando de maneira absurda com os governadores e prefeitos que têm se empenhado no enfrentamento da pandemia, que têm brigado dentro do seu próprio governo,
falou qualquer coisa assim, como é hora de enfrentar um problema nacional, sugerindo que estivesse já reconhecendo a gravidade do assunto e acenando com a união de todos, referindo-se aos governadores, aos prefeitos e mesmo a parcelas do próprio governo dele que destoam da sua atitude, da sua conduta. A leitura imediata que alguns fizeram, precipitada, é de que ele haveria assumido um recuo nas suas concepções e na sua conduta, e agora, enfim, aquela reclamação justa dos governadores de que falta um comando nacional para o enfrentamento da pandemia em nosso país seria sanada. Não demorou 24 horas. De manhã cedo, no dia seguinte, Bolsonaro reproduz no Twitter o vídeo de um dos seus apoiadores na Ceasa de Belo Horizonte, mentiroso, mostrando uma cena como se estivesse havendo desabastecimento. Bolsonaro reproduz no Twitter, de imediato a imprensa e as redes sociais em geral revelaram a verdade, que aquele vídeo era mentiroso. E ele atabalhoadamente teve que deletar da sua conta no Twitter aquela atitude desastrosa. Deletou, mas o que ficou, minha gente, é exatamente isso. É de que ele não tem condições, como presidente da República, de coordenar o próprio governo e a relação do governo da União com os estados e municípios para enfrentar tamanho problema que nós enfrentamos no país nesse instante. A imprensa tem dado conta, não apenas na análise dos gestos, das atitudes do ministro da Saúde, de alguns ministros, que, ao contrário do que o presidente vinha dizendo e continua, de certa forma, insistindo, de que é a hora das pessoas permanecerem nas ruas, hora de ir buscar o emprego, buscar trabalho, como se existisse trabalho e emprego à disposição dos que estão sem trabalho, tem reafirmado a conduta do isolamento social, reafirmado as orientações da Organização Mundial da Saúde e tem trabalhado, numa certa medida, nessa direção. Eu digo numa certa medida, porque como o próprio prefeito Geraldo Júlio, do Recife, recentemente, disse, o que o Ministério da Saúde destinou aos estados até agora equivale a R$ 2 per capita para serem divididos entre o estado e os municípios. Uma coisa irrisória, muito distante da fala de Bolsonaro, que apacenava para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, da rede pública, para enfrentar a pandemia nesse instante. Demais, quando Bolsonaro fala demagogicamente em emprego, em condições de vida dos trabalhadores, nem parece o presidente da República que aprofundou as medidas, as condutas da reforma trabalhista encetada pelo governo golpista de Michel Temer. O governo Bolsonaro, que conduziu agora com a sua maioria parlamentar, recentemente, a reforma previdenciária, subtraindo direitos, e o governo Bolsonaro, que adota uma política econômica dita ultraliberal, que prioriza, acima de tudo, o controle das contas públicas, o tal ajuste fiscal. Ora, apesar disso tudo, repito, era de se esperar que, a exemplo de outros chefes de estados mundo afora, que o presidente Jair Bolsonaro arriasse suas bandeiras, se afastasse temporariamente da sua cantilena odienta e, enfim, cuidasse do país em braços dados, de mãos dadas com os governadores, os prefeitos e todas as instituições nacionais que vêm se movimentando para enfrentar este problema. Isso não acontece e, ao que se diz, ao que se registra no noticiário, as contradições dentro do próprio governo vão se aprofundando, a ponto de a Folha de São Paulo, há 3 dias atrás, ter registrado, com base em fontes palacianas, que num diálogo com alguns interlocutores, o presidente da República teria chorado, demonstrando uma angústia sem limites para o que ele chamou de abandono de parte do governo em relação a ele, em relação às posições dele. Para completar, existe já um pedido do ministro Marco Aurélio para que o Ministério Público Federal
examine uma queixa-crime encaminhada por partidos políticos no sentido de se apurar as condutas, as atitudes, as declarações do presidente da República consideradas ofensivas à saúde da população. É um governo que é rachado internamente, é um governo que, segundo as pesquisas, tanto na chamada vida real como no mundo da luta digital, vem despencando em termos de popularidade, de apoio. Então é um governo que se isola, um presidente da República que se desmoraliza na cena internacional e internamente, e que se gera uma situação que nós podemos sim caracterizar como crise de governo. Se o Brasil vive talvez a maior crise da sua história, com essa combinação da pandemia do coronavírus, que avança e que nesses dias que se iniciam agora de abril, tende a se tornar mais severa, mais grave, com consequências mais danosas para a vida da população. E o aprofundamento da crise econômica sem que o governo tome as medidas que são cabíveis, este governo, enfraquecido, crescentemente isolado, desmoralizado, está afundado numa situação que poderá levar a um impasse. E um consultor internacional de uma consultoria chamada Eurásia, recentemente, a consultoria é uma consultoria de risco político, recentemente emitiu um boletim, não faz 5 dias, acenando com a hipótese de tamanho a crise institucional que o Bolsonaro vai engendrando, que ele venha a ser alvo de um impeachment. Isso não é uma questão para agora, é uma questão em perspectiva, penso eu. Mas é um dado da realidade que nós também temos que levar em consideração. Enfim, gente, eu repito aqui o que eu tenho dito aqui no canal, nos meus artigos, nas minhas entrevistas. É preciso, nesse instante, estarmos todos atentos. Aqueles que estão indo trabalhar por força de ofício, que são nossos heróis. E aqueles outros, todos nós, como eu que tenho trabalhado em casa, nós temos que estar com um olho na pandemia e outro olho na evolução da crise econômica e social. E, nesse caso, também um olho na crise de governo que se aprofunda. Estejamos atentos e estejamos prontos a contribuir, cada um a seu modo, com a opinião, com gesto, com atitude, para livrar o país da crise, da pandemia e, quem sabe, conquistarmos, no médio prazo que venha por aí, um novo rumo para o país. Estamos juntos.